Olá, meu querido aluno, querida aluna, professor Ederson falando. Vamos então para um novo conteúdo. Vamos falar então sobre a globalização. Mas antes de nós falarmos sobre a globalização, para antes de iniciarmos esse conteúdo, é necessário nós lembrarmos do conteúdo da aula passada. Daqui a pouco eu vou informar o porquê. Então, no conteúdo que nós falamos aí nas últimas aulas, foi relacionado ao processo de regionalização comercial da América. E nós vamos entender um pouquinho o que está relacionado aí, o nosso continente americano, com esse fenômeno conhecido como globalização. Pois bem, eu acabei falando que a globalização é um fenômeno que pode ser compreendido sobre a luz da integração política, social, econômica e cultural do mundo. A globalização, ela busca justamente impactar o mundo sobre essas áreas que eu acabei de falar. E para nós entendermos então, além do conceito da globalização, entendermos o histórico. Afinal, existe uma discussão aí sobre quando foi o início da globalização. Alguns defendem que a globalização ela vai ter o seu início a partir do século XV, com um período conhecido como mercantilismo, período também chamado apogeu das grandes navegações. Então, para alguns, a globalização ela se iniciaria dentro desse processo, onde os navegadores aí expandiram o seu conhecimento ou mesmo a sua influência diante do mundo. Mas existe uma outra corrente que defende que a globalização ela já tem aí uma ligação mais próxima ao século XX, com o processo de integração dos transportes e também da comunicação. Pois bem, para além dessa discussão sobre o início da globalização, é preciso nós compreendermos que, de fato, esse processo ele é e quais os seus impactos no mundo em que vivemos na atualidade. Então, para você acompanhar aí, você deve buscar a referência bibliográfica no livro didático que vocês possuem, no capítulo 10, a partir da página 177. A globalização como fenômeno mundial, ela vai de fato ter um impacto muito grande na vida das pessoas, pois existe uma pergunta a se responder. Existe alguém que está fora da globalização? Existe alguém que ainda não recebeu alguma informação, ou mesmo que ainda não foi impactado por algum tipo cultural, ou mesmo sofreu influência de alguma decisão política que não foi necessariamente definida ou surgida dentro do seu território? Essa é uma pergunta que temos que responder e que temos que pensar dia após dia, pois a globalização como fenômeno, ela invade as nossas casas através das marcas, através de comerciais, ou mesmo através de alguma decisão política que acaba afetando ali o decorrer da nossa vida. Então a globalização, ela acaba trazendo aí uma tendência para o mundo, que é justamente a conhecida homogeneização cultural. A palavra homogeneização cultural tem a ver com padronizar uma cultura no mundo. Então nós teríamos aí dentro da globalização essa padronização do que é cultural, do que eu devo consumir, do que eu devo mesmo estar realizando no meu dia de acordo com uma tendência que não se estende somente ao aspecto regional, mas acaba se expandindo ao aspecto global. Então, dentro desse exemplo, aí eu sempre gosto de pegar para ilustrar, seria a calça jeans. A calça jeans que nós tanto usamos aí no nosso dia a dia, para ir em diversos locais, na igreja, na escola, no shopping, é aquela famosa roupa que nos salva, né, que combina com tudo. Pois é, a calça jeans ela vai ter uma origem dentro dos países mais frios da Terra. Então ela foi criada, é um tipo de tecido criado para dar esse conforto térmico, para aquecer. Então seria um pouco ilógico nós que vivemos aqui numa região intertropical, numa região com temperaturas mais elevadas, usarmos o jeans. Seria o jeans então uma influência da globalização? Seria o jeans uma forma de homogeneizar a cultura no mundo? Ao certo nós não sabemos, mas poderia ser um exemplo aí dessa influência da globalização. Um outro exemplo aí seriam as marcas bem conhecidas, como a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, ou mesmo a rede de fast food chamada McDonald's.
Então nós temos aí diversos tipos de franquias da McDonald's ou mesmo comerciais da Coca-Cola em outdoors espalhados pelo mundo. Então é importante nós conhecermos também que a globalização ela acaba não estabelecendo fronteiras, ela acaba se expandindo para além daquilo que nós conhecemos como fronteira física, indo para a fronteira da comunicação. E aí você tem o rádio, a TV e principalmente a internet, que acabam sendo aí um ponto importante para definir também o crescimento desse processo. Então a globalização ela acaba formando o que nós conhecemos como a aldeia global, ou seja, todo mundo ele acaba estando interligado através desses processos. Nós veremos na próxima aula como o mundo ele se integra através dos transportes, através da ferrovia, através do transporte rodoviário, ferrovia, transporte aéreo, através das comunicações. Então nós vemos que essa integração ela vai muito além somente da informação, né? Além somente da tecnologia, mas também através dessas integrações que nós poderíamos falar territorial mesmo, né? Física. Então o mundo ele é uma aldeia global. Nós então estamos integrados. Eu posso simplesmente compartilhar esse vídeo que nós estamos fazendo, essa videoaula, e ser assistido dentro de alguns minutos por um aluno que vai estar lá nos Estados Unidos ou na Europa ou na África. Então a globalização ela proporciona também esse processo de integração tecnológica, integração física. No entanto, e aí vai ser o palco das nossas próximas aulas, a globalização ela pode ser perversa. O professor Milton Santos, no seu livro Por uma Outra Globalização, ele trabalha esse lado da perversidade que existe pela globalização, a desigualdade social que esse processo ele acentua no mundo. Mas nós vamos então analisar um pouquinho sobre as características da globalização. Pois bem, são 4 principais características para nós compreendermos um pouquinho mais sobre a globalização. A primeira é a interdependência. Então a interdependência seria justamente a relação que existe entre os países a fim de que eles produzam e também forneçam produtos que são consumidos dentro desse mundo globalizado. Um exemplo que eu gosto de sempre mencionar é o exemplo do Japão. O Japão seria um exemplo aí de interdependência. É a segunda maior potência do mundo, porém é um país que não possui matérias-primas. Então o Japão é um país altamente industrializado, um país que tem aí um elevado índice de desenvolvimento, porém é um país que acaba não tendo matérias-primas dentro do seu território. Então tudo aquilo que é consumido, ou mesmo que é beneficiado ali nos processos industriais da indústria japonesa, é exportado. Então eles acabam tendo que importar tudo aquilo que vão acabar usando em sua indústria. Então o Japão seria um exemplo bem interessante desse processo de interdependência. Na interdependência nós mostramos que todos dentro do mundo globalizado têm a sua importância. É claro que existem aqueles países que são países do terceiro mundo, países que não apresentam uma indústria tão consolidada, que são caracterizados pela presença da agricultura. E esses países também estão dentro do jogo da globalização, porém eles serão fornecedores de matérias-primas para os países considerados ali do primeiro mundo, países esses que são industrializados, países esses que passaram por um processo mais antigo de industrialização e consolidaram suas economias através do avanço tecnológico da indústria. Então a interdependência ela mostra para nós que cada peça dentro desse tabuleiro da globalização acaba sendo primordial para o sucesso do mundo globalizado. Para que as economias do primeiro mundo elas sejam estabilizadas, é necessário que haja alguém que forneça a matéria-prima, por mais que seja ali um bem ligado à agricultura, algo tão simples como, por exemplo, a banana. Então nós temos que ficar ligados aí na interdependência. O segundo aspecto importante seria o liberalismo. O liberalismo é, sem dúvida nenhuma, também aquilo que acaba determinando aí
os padrões econômicos na globalização, porque o liberalismo ele vem de uma corrente filosófica, uma corrente iluminista, e aí você deve lembrar também da figura de John Locke. John Locke ele vai influenciar na própria Revolução Americana, e aí você já está lembrando aí porque que eu falei que nós vamos ter que lembrar um pouquinho do último capítulo, capítulo 9, nós falamos de América. Pois é, John Locke ele foi um filósofo que ajudou também aí a dinamizar um pouquinho essa questão do liberalismo econômico, porque ele defendia a ideia de que o ser humano ele é livre, de que o ser humano ele não estaria preso ali dentro de uma determinação de uma divindade, de um Deus. Então, todas as atitudes, todas as ações humanas, elas seriam livres. Então, o ser humano ele nasceria livre. Isso daí vai ser a base, por exemplo, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? A independência, ou mesmo apregoada através da liberdade do indivíduo. Ok? Então, esse liberalismo ele vai ganhar força no século XVIII com um cidadão chamado Adam Smith. Então, esse filósofo ele defendia também, ampliou esse conceito de John Locke, e então ele estabelece o que nós conhecemos como liberalismo moderno. O Adam Smith ele era um filósofo, escritor, e também defendido por alguns como um economista. Então, o Estado ele teria uma atuação mínima, de acordo com Adam Smith, dentro das relações comerciais desenvolvidas por cada indivíduo. Então, o Estado ele não teria basicamente uma influência tão grande dentro dessas relações. Então, essa independência individual, ela também estaria apregoada à questão de investimentos. Então, os indivíduos eles seriam livres para suas relações comerciais, mas para além dessa liberdade econômica, além dessa liberdade em comercializar um produto, eles tinham também, de acordo com a proposta de Adam Smith, dinamizar o seu comércio através do que eles poderiam chamar aí de uma modernização. Lembrando que nós estamos falando do século XVIII. Então imagina aí o que poderia ser moderno no século XVIII. Então, via de regra, essa teoria ela deu base aí ao que nós chamamos na atualidade de neoliberalismo. Então, o neoliberalismo vão ser as concepções mais atuais, mais contemporâneas do liberalismo. Essas concepções elas vão ter ali origem basicamente no século XX. Mas, de acordo com o liberalismo de Adam Smith, o Estado ele estaria responsável para administrar ou mesmo para ser o gestor de algumas áreas específicas, como, por exemplo, a saúde, a educação e outras áreas que competiriam ali ao Estado. A economia ela estaria atrelada mais ao caráter individual. E aí você pode ter, então, imaginar o surgimento das primeiras empresas, né? As empresas ou as grandes corporações mundiais através desse princípio da liberdade individual para a realização comercial. O segundo, ou a terceira característica, falamos aí da segunda, né, que foi o liberalismo. A primeira, nós vimos ali foi a interdependência. Segunda, liberalismo. A terceira, protecionismo. Pois bem, agora eu quero lembrar com você a última aula. Porque na última aula nós falamos sobre os blocos econômicos que existem dentro do território americano. Pois bem, essa tendência de blocos econômicos vai acabar se expandindo para todo o mundo. Então, o mundo acabou ficando regionalizado através de pequenos acordos comerciais, mas que também visam a proteção das economias em determinados continentes da Terra. Então, o protecionismo é uma tendência também diante do mundo globalizado. Então, explica um pouco da ideia de frear o impacto da globalização em algumas áreas. E por que frear, professor? Porque a globalização, como nós veremos nas próximas aulas, ela pode ser desleal, ela pode acentuar as desigualdades no mundo. Então, o protecionismo seria uma forma de proteger as economias através de tarifas alfandegárias, através de impostos, de economias mais fortes ou mais consolidadas dentro desse mundo globalizado. Então, o protecionismo ele vai existir principalmente através da configuração de blocos econômicos.
Então, os blocos econômicos, que serão acordos comerciais entre países que geralmente estão localizados em um mesmo continente ou em continentes próximos, vai justamente definir, por exemplo, uma tarifa comum para produtos vindos de outros países, ou mesmo estabelecer ali o seu comércio, a sua força comercial, as suas relações comerciais internas. Então, o protecionismo também seria uma característica da globalização. A quarta e última característica, as relações diplomáticas, galera. Relações diplomáticas são algo tão importante na atualidade. Por quê? Quando existem boas relações, você pode estar tendo ali, de uma hora para outra, um novo parceiro comercial. E nesse mundo globalizado é muito bom você ter parceiros comerciais. Então, as relações diplomáticas, elas nada mais são do que a conciliação que há entre países a fim de estabelecer uma boa convivência nesse mundo globalizado. Então, devo lembrar para vocês que o século XX foi conhecido como o século das guerras. Então, nós tivemos 2 guerras mundiais e a Guerra Fria. Então, o mundo, a partir desse momento, aí cansou basicamente de ter conflitos armados. Então, hoje se tem mais a questão da conversa, da diplomacia, de acordos para resolver tudo através de uma boa relação. Então, os países hoje buscam essa boa relação diplomática justamente para estreitar laços que vão além das questões militares e políticas, mas também das questões que envolvem aí o comércio. É por isso que quando falam aí que Estados Unidos e China vão entrar numa possível terceira guerra mundial, eu acho quase que impossível, tendo em vista que hoje o jogo econômico ele fala mais alto. Então, só recapitulando aí, a globalização é um fenômeno de integração política, econômica, social e cultural, e aí a globalização ela acaba trazendo ao mundo que nós chamamos de homogeneização cultural, ou seja, a padronização de uma cultura dentro do mundo em que vivemos, tornando esse mundo uma aldeia global, todos interligados uns aos outros através dos transportes, através da comunicação. E essa globalização apresenta 4 características. A primeira sendo ali a interdependência, segundo o liberalismo, a terceira o protecionismo e a quarta as relações diplomáticas. Então, para nós concluirmos aí esse entendimento, nós temos uma atividade da página 180, as questões de 1 a 4, em que falaremos um pouquinho mais aí e aplicaremos o conhecimento que nós estudamos na aula de hoje nesse exercício de fixação. Então não deixe de realizá-lo. Espero você na próxima aula. Fique com Deus. Um forte abraço. Até a próxima.